Saúdos amados, com a graça e a paz do Senhor, amém? Uma alegria estar com você nessa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fala para o teu irmão do teu lado aí, dá um sorriso para ele e diga: você é uma bênção de Deus na minha vida. Agora retribui para ele, fala: vou te pagar o teu jantar hoje. Você recebe um elogio, você tem que... Vai que ele te convida para aquela macarronada com aquele suco natureba, né, pastor Tiago? Queridos, olha, nós estamos no culto Reviva, pastor Rafael e pastora Thaís estão hoje ministrando na igreja batista chamada de Nova Veneza, pastor Jairo e pastora Leide, então não estão conosco, e o pastor Chico e a pastora Neuza foram ali em Rondônia, levaram a irmã Terezinha junto, e nós estamos aqui adorando o Senhor. Estamos retornando do Corplex. Corplex é o conselho, a convenção regional que acontece da nossa convenção no Mato Grosso. Nós fomos para lá na sexta-feira, fomos eu, pastor Jairo, pastora Leide, Wagmar e Mirella, e retornamos hoje. Saímos de lá, ontem terminou um pouquinho mais tarde. Obrigado, Isa, Deus abençoe a filha. E nós saímos de lá hoje 5 horas da manhã e chegamos agora à tarde aqui. Foi um tempo de aprendizado, de crescimento, coisas boas vindo aí, e vamos crescendo juntos como família, como igreja do Senhor, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso 13. Eu quero falar com você sobre qual é o propósito do meu problema, e também quero agradecer a você que nos visita. Deus abençoe a sua vida, é muito bom ter você aqui. Qual é o propósito da minha dor também dá certo, não é? Qual é o propósito da minha dor, do meu problema? Quem tem problema aqui? Alguém tem problema? Estamos no mesmo time, né, Di? Estamos todos no mesmo time aí, é isso aí. Qual é o propósito do meu problema? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, verso 13. Quero compartilhar uma palavra objetiva com você, e depois eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Fique conectado nas programações da igreja, tem muita coisa acontecendo. Eu não vi falar aqui, mas nas quartas-feiras nós temos rede de ensino, né? Toda quarta-feira, que horas? 19h30. Toda quarta-feira, 19h30 horas, tem rede de ensino aqui na igreja, na direção da Daiane. Você pode pegar mais informações com ela depois. Mateus 2,13, a palavra de Deus diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino, a sua mãe, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ministre em nossos corações, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, concorda, diga amém. Casado de novo, José e Maria era casado de novo, pais pela primeira vez ali do menino Jesus, uma família que estava nascendo e com um baita problema na mão. Eu imagino que você está com problemas, e você está orando, e você está pedindo para Deus uma direção, uma solução, uma resposta, e aí aparece o anjo. O anjo, você está lá na tua luta, na tua batalha, falando com Deus, porque Deus resolve o seu, e você fala com Deus: Deus, me ajuda, a coisa está feia, não está bom nem nada, tem uma situação aí, tem uma crise, tem uma circunstância que eu não consigo resolver, e eu preciso do Senhor, e Deus manda o anjo, e o anjo chega lá com a resposta nas mãos, né? Nós cantamos aqui o hino da vitória, maravilhoso, e o anjo chega lá e vai dizer para eles o quê? Foge, vai embora, some daí, é melhor fugir, não fica não, porque se vocês ficarem, Herodes vai matar o menino.
E José agora, à noite, na calada da noite, tem que pegar a sua esposa, tem que pegar suas trouxas, suas coisas ali, e dá no pé para o Egito com a sua família. Agora, pensa comigo, e se a dor, o seu problema, o problema que você está vivendo, a dor que você está vivendo, não for um obstáculo, mas justamente o caminho pelo qual Deus quer cumprir algo grande na sua vida? O texto vai dizer que aquilo aconteceu para que se cumprisse uma profecia centenas de anos antes do profeta Oséias. Eu sou um cristão motivado, apesar dos meus problemas, das minhas lutas, eu ainda consigo olhar no espelho e gostar de mim. Você gosta de você? Eu gosto de mim. Eu olho para mim e falo, tem uma solução, tem um jeito, é possível, Deus vai fazer alguma coisa nessa situação. Porque quando você descobre o propósito da sua vida, tudo faz sentido. Eu tenho uma pergunta para você: qual é o propósito da sua vida? Para o que Deus chamou você? Qual é a sua missão? Você não nasceu em vão, você não nasceu para nada, você nasceu com um projeto, um propósito. Deus conta com você para algo. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Agora, talvez o propósito de Deus na sua vida não seja pregar a palavra, não seja cantar. Imagina, querido, se eu pegar esse violão aqui, vai sair nada. Então talvez o seu propósito não seja tocar, não seja cantar, talvez o seu propósito não seja estar lá na mesa de som, não seja lá no audiovisual ou no ministério infantil, talvez o seu propósito seja orar 3 horas da manhã. E aí, pastor, tem algo errado com isso? Nada, nada, pelo contrário. Aquilo que nós fazemos debaixo de uma direção de Deus, debaixo de um propósito, ainda que não apareça, está glorificando o nome do Senhor Jesus. Precisamos compreender essa verdade. Olha, Maria e José, eles sabiam do seu propósito e eles sabiam do propósito de Jesus. Foi revelado isso a eles, mas naquele momento da vida deles, Jesus era um problema. Jesus era um problema e a fuga, a solução. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, eu não sei para quem que é isso aqui, enquanto eu preparava a mensagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração, então deve ser para alguém. Enquanto eu estava nos Estados Unidos, uma mulher casada há algum tempo, no seu segundo casamento, ela teve um casamento, desse casamento ela teve uma filha, essa pessoa abandonou ela e a menina, e ela cresceu, só ela e a menina. E aí, já na fase da adolescência da menina, ela encontrou uma outra pessoa, se casou, e agora ela está ali naquele relacionamento com essa pessoa, mas a menina tem uma dificuldade de aceitar o homem, o padrasto, como pai na vida dela. E o padrasto está ali naquela situação dizendo: pastor, para o que é bom eu sou pai, na hora de corrigir eu sou padrasto. Eu não sei o que eu faço, pastor. Então aquela luta dentro da casa, né? E aí a mulher veio até mim e falou assim: pastor, por que na Bíblia não fala nada sobre padrasto? Padrasto. Por que não fala nada? Eu falei: claro que fala. Falou: aonde? Eu falei: José era esse aí de Jesus. Sim ou não? Veja, o Filho de Deus, gerado na irmã Maria, pelo poder do Espírito Santo que a envolveu, poderia dizer assim, Deus podia falar assim: olha, eu vou colocar um anjo, vou colocar ali uma centena de anjos, eu vou proteger você, eu vou proteger o menino, e vocês vão viver bem, e eu vou dar todos os recursos que vocês precisam para ter tudo, para que o menino possa cumprir o propósito. Mas Deus não fez isso. Deus colocou José lá para ser pai. Aquela família precisava de um homem. Aquela mulher não poderia ser mãe independente. Ela precisava de um homem na vida dela que fosse referencial para o filho dela. E José vai aceitar essa missão, porque quando você descobre o seu propósito, isso define os lugares que você frequenta, sim ou não? Quando você, veja bem, pensa comigo aqui, um pastor
em sã consciência, ele precisa saber os lugares que ele frequenta, sim ou não? Um cristão em sã consciência, ele precisa saber os lugares que ele frequenta, sim ou não? Então, quando você descobre o seu propósito, isto define os lugares que você frequenta. O seu propósito, ele define as roupas que você veste. Você consegue imaginar um médico vestido de preto? Uma noiva vestida de biquíni? O propósito dela é casar, ela vai vestida do quê? De noiva. O médico vai lá para o trabalho, talvez uma roupa verde, clarinha, um branco, não é isso? Você consegue imaginar o mecânico, como que o mecânico se veste? Por quê? Porque o seu propósito, ele define as suas roupas. Você consegue imaginar como que um advogado, nós temos advogados aqui, como é que o advogado se veste para se apresentar diante do juiz? Ele vai lá de bermuda e chinela havaiana? O que vai acontecer? Ele chegar lá, Carol, de bermuda e chinela havaiana, ô excelência, doutor, ele... Porque tem um propósito nisso. Olha, o seu propósito, ele vai definir as mesas que você senta. Porque as mesas que você se assenta, elas definem as conversas que você ouve. Ela define as relações que você tem, as pessoas com quem você se conecta, as pessoas com quem você fala. O seu propósito, ele define as mesas que você deve evitar. Você sabe que tem mesas que não dá para sentar nelas, você concorda comigo? Mas é o teu propósito que vai falar isso para você, não é o pastor. Sabe, queridos, olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas certas, elas te protegem. As pessoas certas, elas te impulsionam. As pessoas erradas, muitas vezes vão parecer as pessoas certas na sua vida. Cuidado, cuidado. Sempre se pergunte, essa pessoa está me levando para cumprir o meu propósito ou está me levando para longe dele? Quando eu sento com essa pessoa, as nossas conversas são para o meu propósito ou são para longe do meu propósito? Quando essa pessoa me aconselha, ela me aconselha para o quê? Quando essa pessoa fala sobre o outro, ela fala sobre o que do outro para a minha vida? Queridos, olha o que diz Provérbios 23:7. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Pessoas com quem você não pode se relacionar, porque ela te elogia, ela parece que te faz bem, ela te direciona, mas o coração dela não é sincero com você. Olha que problema, olha o problema. Na vida nós precisamos avaliar relacionamentos, na vida nós precisamos avaliar conselhos. Nem todas as pessoas que nos cercam têm boas intenções, nem todas as pessoas que nos cercam são amigos de verdade. Cuidado, faça uma análise, pensa sobre isso. A história de José e Maria mostra que escutar a direção de Deus, mesmo quando a direção de Deus contradiz a lógica ou a aparência das pessoas, é essencial para proteger o seu propósito. Alguém poderia dizer para José e Maria assim: não foge não, fica aqui, vamos organizar as coisas, vamos arrumar a casa aqui, ó. Mas Deus mandou fazer o quê? Fugir. A Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do mal, fugir da mulher adúltera. Existem coisas, fugir das paixões da mocidade, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. São conselhos para a nossa vida, queridos. Agora, pensa comigo, qual é o propósito do meu problema? Por que eu estou passando essa situação? Gente, nós estamos falando aqui da família de Jesus. Nós estamos falando aqui que um anjo foi lá
aconselhar eles diante do problema para fugirem. Qual é o propósito do meu problema? Olha, de uma resposta muito simples, poderia dar várias. Aprender a me submeter ao processo. Aprender a me submeter ao processo. O processo ele é dolorido, o processo ele é desafiador, o processo ele é desanimador, o processo ele nos cansa, o processo parece que nunca nós chegamos no lugar desejado, o processo parece que o alvo está longe demais, o processo parece que ninguém coopera, que ninguém ajuda, o processo tem dias que no processo dá vontade de parar tudo. É assim mesmo que funciona. José e Maria poderiam dizer: ô anjo, deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor é Deus, o Senhor arrumou esse problema e o Senhor resolve, nós não vamos arredar um pé, deixa Deus resolver. Às vezes nós queremos que Deus faça, às vezes nós queremos que Deus haja, nós queremos que Deus manifeste o seu poder, que abra o céu, que manda um raio, que destrua, que mata, que quebra, que faça tudo acontecer novamente. Mas e quando Deus se apresenta e diz: foge dessas coisas, para com isso, para de ficar lutando, brigando, insistindo, reclamando, murmurando, falando as coisas que não convêm, para com esses relacionamentos destrutivos. Será que esse Deus que manda você fugir é um Deus fraco? Será que ele está dizendo assim, ó, foge porque nós não vamos dar conta de vencer, é impossível? Eu me lembro que alguns anos atrás a nossa igreja era lá do lado do, como que é o nome do mercado lá? Master. É porque para mim o Master é o outro, que era onde ele era, né? Master. E aí a nossa igreja era ali, e nós tínhamos a casa do lado alugada, e aí funcionava o meu gabinete pastoral. E chegou uma mulher, ela chegou, ela tinha cabelos que estavam começando a nascer, eram encaracolados, ela usava um óculos redondo, magrinha, e ela se sentou à mesa, e ela disse assim: pastor, eu quero alguns conselhos seus. Falei: claro, se eu puder aconselhar vai ser uma honra. Ela diz: eu fui casada, o meu casamento não deu certo, eu tenho 2 filhos, eu estou passando uma luta financeira tão difícil, e eu estou saindo de um câncer, e eu venho de uma outra religião, e eu preciso me encontrar. E nós oramos, no meio daquela dor, daquela tribulação, daquela luta, ela decidiu receber uma oração, ela decidiu reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, e ela decidiu caminhar conosco. Ela decidiu, ela aceitou aquilo. Olha, hoje, essa mulher é uma das colunas de sustentação da nossa igreja. O nome dela é Regina, e ela é líder do Ministério de Intercessão. Mas eram dias de dor, eram dias de luta, eram dias desafiadores, eram dias de porquê, eram dias de Deus, o que eu vou fazer a partir de agora? Olha o que diz Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O nosso Deus é um Deus forte, amém, queridos? O nosso Deus é um Deus poderoso, amém, queridos? Diga assim: eu sirvo a um Deus forte. Mas Ele manda fugir. Então, qual é o propósito do meu problema, da minha dor? Eu quero deixar algumas lições para você, bem rápidas. A primeira lição que eu aprendo com José, Maria e Jesus é que a obediência transforma dor em proteção. O texto diz: levantou-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe. José e Maria possivelmente enfrentaram sentimentos destruidores, paralisantes, medo, ansiedade, angústia, tristeza, incertezas, mas mesmo assim, eles decidiram obedecer à voz de Deus. Sabe, queridos, a dor da responsabilidade.
Deus me deu o filho dele para eu cuidar. Deus confiou para mim essa empresa. Deus me deu esse casamento. Deus me deu esses filhos. Deus me deu esse ministério. A dor da responsabilidade e do desconhecido, o que vai ser daqui para frente, se tornaram instrumento de proteção a Jesus para o cumprimento da promessa de Deus. Então nós precisamos compreender, queridos, que a nossa dor muitas vezes nos chama a uma ação fiel. Decidir ser fiel, decidir obedecer. A obediência é o caminho para que Deus use o sofrimento como proteção do nosso propósito. Pastor, está doendo. Pastor, está incomodando. Pastor, é uma crise, eu não sei o que fazer. Decida ser fiel. Decida obedecer. Agora, presta atenção. Qual é a melhor ferramenta nesses dias de dor? Dias em que a gente só chora, dia em que a gente não tem respostas, dias em que a gente descobre que brigar com o filho adolescente jovem já não adianta mais, que ele já está querendo colocar as rédeas da sua vida. Como fazer nesses dias? Diga: louvar, adorar. Por quê? Porque adorar é o que permeia o nosso avivamento, o nosso coração. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Diga: Deus habita em meio aos louvores. Queridos, o louvor é a única disciplina espiritual que pode nos ajudar a vencer nos dias difíceis. Não existe outra. É difícil adorar quando tudo diz que não. É difícil adorar quando as coisas estão ruins. Agora, Jesus, ele cresce, se torna um homem, forma os seus discípulos, e agora ele está diante do seu propósito. Jesus sabia que naquele final de semana ele iria morrer. Então Jesus faz o quê? Jesus chama os seus, e ele decide celebrar uma ceia com eles. E ele agora está naquele lugar ali, Rogério, que nós fomos, que é incrível, né? E ele celebra a ceia com os seus, e olha o que diz Mateus 26, 29. Mateus 26, 29 vai dizer: e digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Ele está diante da sua morte. Aí olha o verso 30. E tendo o quê? Cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diante da dor, diante da morte, diante do cumprimento do propósito, Jesus fez o quê? Cantou. Diga para o seu irmão: decida cantar. Não é sobre você ter uma voz afinada, é sobre você adorar a Deus com aquilo que você tem. Sabe por quê, queridos? Porque a gente reclama de tudo. Você já viu isso? A gente reclama de tudo. Quem aprende a obedecer sabe agradecer. A gente precisa dar um jeito de aprender a reclamar menos e agradecer mais. A gente precisa talvez fazer um jejum de 3 dias de não reclamar. Não reclamar. A gente vai no mercado e faz o quê? A gente vai na fila do banco e faz o quê? A gente assiste o jornal e faz o quê? O ar-condicionado da igreja está gelado demais, o que a gente faz? Está sem ar-condicionado, o que a gente faz? A gente reclama de tudo, queridos. A gente vive reclamando, vive murmurando. A gente vive criticando. A gente vive achando que não está bom. A gente vive achando que as coisas não estão cooperando a nosso favor. Mas sabe por que a gente reclama? A gente reclama daquilo que a gente não gosta. Você está reclamando porque você não gosta, mas às vezes aquilo que a gente não gosta é o meio que Deus está usando, é a forma dele. É Deus olhando para José e dizendo: José, eu sei que não está bom, reclama não, foge, vai embora, some por um tempo, dá um tempo aí, mas leva a tua família junto, não vai sozinho não.
Porque tem uns que parece que ele quer fugir sem a família, né? Pastor, estou pronto para sair dessa família e ir para um lugar distante e começar tudo de novo sozinho. Não, o anjo mandou José levar a família. Fala, tem que levar a família. Sabe, há problemas que a gente cria. Há problemas que as pessoas criam para a gente. Mas há problemas que a vida cria. E contra esses nós não podemos fazer nada. Por exemplo, a velhice é um problema, sim ou não? Você vai ficar velho. Que Deus coloque alguém para abraçar você, para te aquecer. Que Deus coloque alguém para andar do teu lado, para você poder segurar o braço. Que Deus coloque uma pessoa para te ajudar, te sustentar. Você quer uma lição de vida? Vai ali, ó, no asilo. Tem um aqui, ó, o lar dos idosos ali, ó, bem pertinho. Está ali. Uma vida toda vivida está lá, ó. Então nós precisamos aprender a agradecer, mesmo diante do problema. Então a primeira coisa, a obediência transforma dor em proteção. Diante da dor, do problema, José pegou a sua esposa, pegou o seu filho e foi proteger o propósito. Diga, eu preciso proteger o meu propósito. Qual é o propósito do meu problema, pastor? Segunda coisa que eu aprendo: promessas podem se esconder em um problema. Um anjo do Senhor aparece em sonho a José e diz: foge para o Egito, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Se José fica, Jesus morria. Eu acredito que Deus ia providenciar um outro meio. Deus é Deus. Agora, para os pais, era uma fuga dolorosa. Era uma fuga para o Egito. Para os pais era sair do conforto, era sair da segurança, era sair do sonho de realização da casa, da família. Mas para Deus, era o meio de cumprir a sua promessa. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a dor ou a dificuldade que enfrentamos não é o fim. Não é o fim. É apenas o disfarce da promessa que Deus quer cumprir. O problema vai chegar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está vivendo, como está a sua família. Talvez você não tenha problema, talvez está tudo bem. Mas problemas batem na porta. Esse texto ele vai falar lá com Oséias, porque havia no tempo de Oséias uma decadência moral, uma decadência política, havia confusão. E Oséias vai ser usado por Deus para dizer: o meu povo perece porque falta conhecimento. E ele vai dizer que havia um propósito para se cumprir e que Deus iria se manifestar através desse propósito. Do Egito eu chamei o meu filho. Era necessário que Jesus fosse para o Egito para que se cumprisse a promessa. Aquele problema era necessário. Então nós devemos aprender a enxergar que problemas podem ser parte da estratégia divina e não sinais de abandono. Diga, Deus não me abandonou. Existe um texto na Bíblia, ele está lá em 2 Reis, capítulo 7, que Eliseu era o profeta, e havia um cerco sobre Jerusalém, e o povo estava passando fome. Havia muita fome, era uma crise instalada, que não tinha jeito. E o exército dos sírios estava lá fora, pronto para atacar, e ia destruir tudo. Era a forma deles atacarem. O que eles faziam? Eles cercavam o lugar que eles queriam atacar, e não podia mais entrar mantimento, nada, e eles iam minando as forças das pessoas. Então não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber, o povo estava morrendo, o povo estava revoltado contra a liderança. E o texto vai dizer que havia na porta, do lado de fora, 4 leprosos. Diga comigo, 4 leprosos. Sabe, queridos, nós precisamos de amigos que sofrem as mesmas dores que nós, porque pessoas que sofrem da sua dor te entendem. Você precisa de amigo que tem a mesma fé que você, porque ele te motiva para o propósito.
Esses 4 leprosos estão lá, e aí eles pensam assim, ó, quer saber? Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, que eles não vão deixar os leprosos entrar na cidade. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos lá para o acampamento dos sírios, porque lá a coisa está melhor, lá é o que está bom, lá tem comida, lá tem bebida, talvez a gente não morre. Então vamos para lá. E eles decidem ir. Quando eles estão indo para lá, Deus faz um barulho no meio do acampamento, o povo acha que é um exército vindo contra eles, foge, vira uma mortandade, aquela confusão toda, eles somem, larga lá o acampamento com tudo de bom. Os leprosos chegam lá, olha aquele monte de comida, aquele monte de coisa, tudo abandonado, falam, ué, cadê o exército que ia atacar Israel? Que ia atacar Jerusalém? Cadê? Sumiu. E aí eles começam a pegar aquele monte de coisa. Aí eles param de pegar um monte de coisa e falam, peraí, nós estamos fazendo errado. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 7, 2 Reis. Ele vai dizer assim, então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Aqueles homens só conseguiram salvar a cidade inteira da morte porque eles eram leprosos. Porque eles estavam vivendo dias de dor. Porque eles estavam excluídos, porque eles estavam sendo rejeitados. A forma como eles estavam vivendo, o problema que eles estavam vivendo, foi o que fez com que todo aquele povo fosse salvo. Então nós precisamos entender, queridos, que promessas podem se esconder num problema. Às vezes você está olhando para algumas situações da sua vida e pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas tem uma promessa ali disfarçada. Há uma situação ali. Queridos, nós vivemos isso na nossa igreja. Em 2019, nós estávamos vivendo o nosso melhor momento como igreja aqui. Quem estava aqui em 2019? Quem estava aqui? Tinha uma galera aí. Nós estávamos vivendo o nosso melhor momento, sim ou não? Melhor momento, tudo muito bom. E surge uma promessa para nós, uma proposta para nós irmos para os Estados Unidos. A gente senta como igreja, se reúne, conversa e vamos para os Estados Unidos. E fomos para lá, acreditando que era algo extraordinário para a igreja. O que era para durar 1 ano e meio, virou 5 anos. O que era para ser alegria, veio Covid. O que era para ser alegria, veio problemas administrativos que a gente teve que lidar. O que era para ser alegria, veio enchente e levou o nosso carro embora. O que era para ser alegria, veio a situação da Ângela que Deus levou. O que era para ser alegria, levou o Raniel. Nós ficamos 4 anos sem ver o nosso filho. O que era para ser alegria, virou perdas financeiras. O que era para ser alegria, virou situações desafiadoras por todos os lados. O que era para ser alegria, virou perdas emocionais, perdas espirituais. Mas hoje a gente olha para os Estados Unidos e nós estamos com 3 pastores formados, 2 igrejas plantadas e mais de 100 pessoas ganham para Jesus. Porque é assim que Deus faz. E Ele vai fazer muito mais no nosso meio, amém? Então, esse seu problema, olha para ele e pensa, qual é a bênção disfarçada que tem dentro dele? O que tem aqui que eu posso pegar para a minha vida e fazer crescer? A terceira coisa que eu aprendo, queridos, qual é o propósito do meu problema? É que o tempo de Deus revela a vitória da dor. O texto vai dizer, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Centenas de anos antes, Deus havia dito assim, ó, eu vou trazer o meu filho do Egito e eu vou mudar a história da humanidade. O Egito, a fuga, o medo, eles eram temporários, mas faziam parte do plano eterno de Deus. Você faz parte do plano eterno de Deus. Há um propósito de Deus para a sua vida, amém? Nossa dor, ela também tem um tempo determinado. Quando obedecemos e confiamos, Deus revela o propósito, Deus se revela a nós. Por isso, não desanime na dor.
A dor passa, mas o que Deus faz através da dor é permanente. Coisas novas estão chegando na sua vida, amém? Coisas boas estão chegando na sua vida, amém? E eu quero encerrar. Reconheça que a dor, ela faz parte da jornada do propósito. A nossa dor, o nosso problema, ele tem o poder de construir um legado, um memorial, mesmo de forma trágica. E isso pode nos levar a continuar servindo ao Senhor. Decidir obedecer, mesmo quando o caminho é incerto. Essa foi a ação de José e Maria. Então, busque definir a direção de Deus para a sua vida, mesmo em meio aos problemas, sabendo que Ele transforma dor em proteção e promessa em realidade, amém? Agora, olha o que diz o Salmo 112. O Salmo 112 diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua descendência será, verso 2, por favor. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Olha o que diz o verso 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Deixa eu dizer algo para você. Nós não geramos problemas. Nós geramos propósito. O seu filho, a sua filha não é um problema, é um propósito. O seu casamento não é um problema, é um propósito. A sua crise financeira não é um problema, é um propósito. Então, como pastor, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho 30 anos de casados, né, meu amor? Chegando aos 30 anos de casado. Nosso casamento é uma bênção, mas a gente teve que construir ele. A gente teve que fazer ele dar certo. E no começo foi muito difícil. Muito difícil. Não foi simples. É muito difícil você morar, você conviver com um cara chato. Lá em casa eu sou o chato. Eu sou o chato. Eu quero tudo limpo e organizado. Eu não consigo entender uma pessoa que come e não lava o seu prato. Eu não consigo entender uma pessoa que... Eu dobro a roupa suja para colocar lá no cesto. Eu não consigo entender uma pessoa que pega uma roupa íntima e deixa jogada na casa. Eu não consigo entender uma pessoa que pega o calçado e deixa jogado no meio da casa. Eu sou o chato. Então a Tânia teve que ter muita paciência comigo. Muita paciência. Eu imaginava que tinha vez que eu chegava em casa e eu ia tirando a camisa assim, ela ia pensando assim: joga só para você ser feliz, joga só para você se libertar, vai ser libertador. Eu pegava a camiseta e dobrava e colocava lá, e ela ficava olhando assim, e nós tivemos que construir essa relação. Aí a Tânia não é tão organizada quanto eu, né, meu amor? Mas aí veio o meu filho, que é a Tânia exponencialmente falando. Falei: Deus está tratando o caráter do homem. O homem. Terrível. Terrível. Ele ficou 4 anos sem vir em casa. Falei: mudou, morando sozinho. Mudou. Gente, eu cheguei dos Estados Unidos, entrei no quarto e falei: o Raniel chegou mesmo. Ele está aqui, é certeza. É sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prefiro ver o quarto bagunçado com ele. Eu prefiro ver. Deus me deu uma filha organizada. Deus me deu uma filha organizada. Sabe, Deus tem os motivos de fazer as coisas. Talvez você está passando por alguns momentos aí, você está pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir a partir de agora?
Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou suportar essa pessoa comigo? Como é que eu vou passar essa crise financeira agora e sair do outro lado? Eu não sei qual é o seu problema, mas eu vou dizer uma coisa para você: há propósito no seu problema, e Deus vai te revelar, e Deus vai te mostrar. Vamos ficar de pé, como diz o meu amigo Luciano Subirá, vamos ficar de pé para parecer que está acabando, né?